e depois sai correndo atrás do que é que precisa fazer para cumprir aquele budget, aquele orçamento. Isso não é estratégia. Isso é uma projeção estatística do passado. É como eu gosto de dizer, de uma forma assim, bem contundente. Então, mais importante do que esse ritual é o pensamento estratégico. Pensamento estratégico é 24/7. Pensamento estratégico é um mindset, é uma cabeça estratégica que está ligada, com o radar ligado nos acontecimentos. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também gosta do assunto, curte falar sobre gestão, se inscreva nos nossos canais no YouTube, no Spotify e compartilhe essas boas práticas que a gente discute por aqui. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber César Souza, ele que é CEO e fundador, do grupo Empreenda, atua como conselheiro em diversas instituições e é um consultor também atuante em várias empresas e segmentos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. César, bem-vindo ao Gestor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, vai ser ótimo bater esse papo, trocarmos algumas ideias e provavelmente vou fazer algumas provocações. Opa! O pessoal que vai estar assistindo e participando e ouvindo o nosso podcast. Bacana. César, uma das coisas que eu já venho trocando alguma figurinha com você a respeito de gestão, empreendedorismo, você utiliza muito a questão do pensar estratégico, enquanto uma orientação, um driver para as empresas, e acho que foi com você que eu ouvi a primeira vez a questão do pensar estratégico. O que é pensar estratégico e qual a importância disso para as organizações? Veja só, há muito tempo que eu trabalho com essa área de estratégia das empresas, Fiz meu mestrado nisso, trabalhei em algumas empresas sendo diretor de planejamento estratégico e mais recentemente como consultor de várias outras. Mas o pessoal fala muito em planejamento estratégico. Então um dia eu tive um saque, é o seguinte: mais importante do que o planejamento estratégico é o pensamento estratégico. Porque o planejamento estratégico é um ritual, quer dizer, tem um calendário normalmente. A gente começa a fazer o orçamento lá em setembro, outubro, o orçamento do próximo ano, dos próximos 5 anos, aí tem uma série de reuniões, aí conclui com um plano estratégico. Depois a gente vai ver o previsto e realizado por trimestre. No trimestre seguinte, depois no semestre seguinte, no fim do ano seguinte, assim, você tem um ritual. Eu acho que esse ritual, de tanto usado, ele acabou esterilizando um pouco a coisa da estratégia. Ficou uma coisa assim que as pessoas pensam que o planejamento estratégico é para preencher formulário, para colocar um template, é para fazer orçamento. Muitas empresas começam o planejamento estratégico por aquilo que, para mim, é um anexo da estratégia de uma empresa, que é o budget, é o orçamento. O orçamento, para mim, é a consequência da estratégia, assim como o organograma, que é o cara apresentar, tem o estudo de mercado, tem o budget aqui e tem a estrutura. Para mim, tudo isso é anexo do que é uma verdadeira estratégia de uma empresa. A estratégia de uma empresa é o propósito que interessa, são os princípios direcionadores do negócio, são as escolhas que a empresa tem que fazer, o que é que ela vai se comprometer e o que é que ela não vai fazer. Porque tão importante quanto o que vai fazer é o que não vai fazer. A gente sabe que estratégia é a arte das escolhas. E até quando você não escolhe, você está escolhendo. O cara empurra com a barriga, não escolhe, está fazendo uma escolha de não escolher. Então, eu vi assim, muito esse vício do ritual, mais preocupado com o papel, com o documento, com o orçamento. Assim, como foi o resultado do ano passado? Foi 100. Vamos crescer 10% no próximo ano. Aí, para crescer 10%, ele muda o budget todo para os 10% e depois sai correndo atrás do que é que precisa fazer para cumprir aquele budget, aquele orçamento. Isso não é estratégia. Isso é uma projeção estatística do passado. É como eu gosto de dizer, de uma forma assim, bem contundente. Então, mais importante do que esse ritual é o pensamento estratégico. Pensamento estratégico é 24/7. Pensamento estratégico é um mindset, é uma cabeça estratégica que está ligada, com o radar ligado nos acontecimentos, às vezes, sinais muito fracos de alguma tendência, de alguma coisa que pode acontecer afetando o hábito dos consumidores daquele produto, o hábito de compra ou o hábito de uso, que pode estar, os valores do mercado podem estar mudando,
um concorrente está surgindo, uma tecnologia que está surgindo, alguma coisa diferente, uma mudança numa política governamental, uma legislação que seja que afeta a vida da empresa, o pensamento estratégico assim, captura esse momento, né, com o radar ligado e já pensa quais são as consequências e que ajustes eu vou fazer e qual é a estratégia. Estratégia é um ser vivo, né? Estratégia é um alvo móvel. Estratégia não é um pedaço de papel. Essa é a estratégia da empresa. Não existe isso. A estratégia da empresa ela é moldada a cada dia, a cada circunstância que vai mudando. A força da circunstância é muito importante. Por isso que eu criei esse conceito do pensamento estratégico e colocando do planejamento estratégico para o pensamento estratégico, né? Aí tem um detalhe aqui de bastidor, né? Eu fiz o meu mestrado em estratégia empresarial, estudei com um cara que foi o criador do conceito de estratégia empresarial, que é um russo, naturalizado americano, chamado Igor Ansoff, que era presidente da Lockheed, que é uma grande empresa aeronáutica lá nos Estados Unidos, fornecedora da NASA, na época que mandava foguetes para a Lua, etc. E tal. Eu fiz o meu mestrado em 75 com ele, 74 que eu fui para lá estudar com ele. E ele tinha lançado o primeiro livro que saiu com o nome de Estratégia Empresarial, foi esse cara quem criou, o Igor Ansoff, foi Business Strategy. Como ele trabalhava com essa empresa e tinha muito a ver com a estratégia militar da NASA e dessa empresa Lockheed, que era fornecedora também do sistema militar americano, ele ouvia muita expressão military strategy. Aí ele disse, pô, você tem military strategy, por que eu não tenho business strategy? E aí criou o conceito de business strategy. E o primeiro livro, chamado Business Strategy, a primeira vez que as duas palavras apareceram juntas, foi em 1965, escrita pelo Igor Ansoff, quer dizer, o pai do conceito de estratégia empresarial. E eu tive a felicidade de 9 anos depois estar estudando com esse cara. Foi o coordenador da minha tese de mestrado. E ele uma vez me convidou para ele ia fazer um novo livro, então eu era rato de biblioteca, naquela época fazia pesquisa, né? No tempo que tinha pesquisa em biblioteca, né? Hoje você faz pesquisa apertando aqui no Google e pegando informações. Mas no tempo você ia atrás de livros, subia em coisa, pegava, marcava e tal, não sei o que lá. Tirava xerox de página de livro e tal. Mas eu peguei esse tempo ainda também. Não é muito distante, não. A biblioteca ainda serve como um ambiente inspiracional. Eu estudava lá nos Estados Unidos, eu tinha uma bolsa da Fundação Rockefeller, precisava complementar a minha bolsa com algum dinheirinho, eu ganhava meus $3 por hora de pesquisa com ele na biblioteca pesquisando. E ele, na realidade, quando eu digo eu criei o conceito de pensamento estratégico, foi ele quem disse, César, nós precisamos, Mr. Souza, que ele me chamava, Mr. Souza, nós precisamos migrar from strategic planning to strategic thinking. Né? Aquilo ali me deu uma luz. Eu estou falando isso aqui há quase 50 anos atrás. E para mim foi assim uma luz. Eu pus isso aqui e aí isso ficou uma semente na minha cabeça. E depois eu entrei com essa história do pensamento estratégico. 24%, isso é que é o importante. Estratégia é um ser vivo, tem que estar na nossa corrente sanguínea, radar ligado 24 horas, 7 dias por semana. Não é uma coisa que acontece de vez em quando na vida de uma empresa. É interessante que esse conceito, né, de pensamento estratégico na verdade, não apenas a construção de planos estáticos, mas de estar em constante planejamento, isso naturalmente passa muito pela cultura, né? Por você ter pessoas que estão alinhadas em relação a esse pensar estratégico e, consequentemente, vão conseguir executar isso. Só que a gente sabe que para você conseguir coordenar uma grande quantidade de pessoas em prol de um determinado objetivo, é preciso, muitas vezes, passar por esses rituais e desenvolver, chegar em um planejamento ou em algum plano ou uma forma de acompanhar esse planejamento. O que você considera que são os principais pilares na hora de construir esse pensar estratégico e quais que são as falhas na execução desse pensar estratégico? Você está colocando aqui no ponto para mim que é central no assunto da estratégia, que é o assunto da execução. A execução é tão importante quanto a estratégia. E muita gente pensa assim, primeiro eu faço a estratégia, depois eu penso na execução. Então, para mim, a primeira coisa é o seguinte, a execução tem que estar embutida na estratégia. Na hora que você está desenhando uma estratégia, você tem que estar pensando na forma que vai ser executada. Porque senão, o que é que acontece? Se um grupo de pessoas inteligentes de uma empresa, 8, 10 pessoas se reúnem, vão para o resort, vão aqui, se estiver aqui do Espírito Santo, vão lá para Pedra Azul, vão para um lugar bonito desses, passam o fim de semana, tomam um bom vinho, comem bem, passa sexta, sábado, domingo, 8 pessoas inteligentes, de QI alto, inteligência grande das pessoas, nível de informação. Vai sair um bom planejamento. Não, sai uma bela estratégia. Tá. O problema não é a sexta, sábado e domingo. O problema começa na segunda-feira. Quando eles descem a serra, aí chegam na empresa, bem, agora, e aí chamam a galera e diz assim, essa é a nossa estratégia, vamos implementá-la, vamos executar. Não implementa.
Saiu na revista Forte, na capa de um número desse da revista, dizendo que apenas 9% das empresas conseguem implementar suas estratégias. Quer dizer, o grande problema é a execução. A execução é o calcanhar de Aquiles da estratégia. Por que não funciona? Porque querem empurrar na goela das pessoas. Essa é a estratégia que nós, inteligentes, pensamos e vocês vão executar. Ou seja, é um pensamento assim, uns são pagos para pensar, outros são pagos para fazer. Quer dizer, esse pensamento... É quase que aquela concepção inicial do MBO, né, do Drucker lá atrás, que era top-down, né? Top-down. Então, uns são pagos para pensar, a elite é paga para pensar. E os caras, os escravos lá, são pagos para executar, para fazer. Quer dizer, quando eu falo escravos, são os gerentes, né? Diretoria, quer dizer, o nível 1, 8, 10 pessoas são pagos para pensar e os 500 lá do resto da empresa são pagos para executar, para fazer. Não funciona, porque a expressão que eu gosto de dizer é o seguinte: quando não há envolvimento, não há comprometimento. Então, não só a execução não é fora da estratégia, está embutido, tem que estar embutido, como tem que ter um grande nível de envolvimento das pessoas-chave de uma empresa. E as pessoas-chave não é a hierarquia. As pessoas-chave numa indústria, por exemplo, não é só o primeiro nível, o financeiro, o comercial, todos esses são importantes, são o dono, o acionista. Numa indústria, o importante é o cara, às vezes, que é o chão de fábrica lá, o cara que toca o negócio lá na área de produção. E aquela equipe que é central. Às vezes o cara-chave é o cara de suprimentos, sem aquilo não tem produto. Às vezes o cara-chave é o cara de canais de distribuição de vendas. Às vezes o cara-chave é de tecnologia, porque sem tecnologia você não consegue se comunicar com seus clientes. Então, a gente tem que ver o seguinte: onde é que estão as pessoas-chave para o sucesso da minha empresa? E essas pessoas-chave não estão no topo da pirâmide. As pessoas-chave, para fazer uma empresa realmente funcionar, topo da pirâmide é importante, mas as pessoas-chave são aquelas que fazem, que carregam o Jeep, que fazem o Jeep andar. São as pessoas que estão lá na frente, na linha de frente. E se essas pessoas não participarem, não vão ter envolvimento. Sem envolvimento não tem comprometimento. Então, para mim, o importante é o seguinte: é o envolvimento. E segundo, é pensarmos que estratégia e execução andam de mãos dadas, não é um para depois ser o outro. Perfeito. E depois que essa ideia de que uns são pagos para pensar e outros são pagos para fazer é uma ideia morta que precisa ser sepultada. É uma ideia morta que infelizmente ainda anda por aí. Poluindo a vida de muita gente. Mas a gente tem que superar isso completamente. Eu recentemente vi num artigo, inclusive do IBGC, que eu concordo com a visão da disciplina de execução. Você tem que estruturar ali o seu workflow, como é que você vai implementar toda aquela prática, né? Mas ele colocava também um desafio, e a questão da liderança também que você colocou, fundamental, né? Mas nesse artigo colocava o desafio também, que é um desafio, deve ser de 11 cada 10 empresas, que é de comunicação, né? Então, muitas empresas também falham na execução da estratégia por uma comunicação falha, né? Sem dúvida. Qual que é o papel central da comunicação? E aí, já indo um pouco mais para as boas práticas, talvez também, César, o que você vê de boas práticas em termos de comunicação e de execução da própria estratégia aí pela sua andança? Olha, a comunicação é fundamental, né, para a execução, para mobilizar as pessoas em torno de executar uma estratégia, em torno de correr atrás de um objetivo comum e assim por diante. Mas, para mim, os atributos principais de uma boa comunicação, primeiro, é a simplicidade. A simplicidade. Muita gente acha que a comunicação é um negócio que complica a comunicação, rebusca muito a comunicação. A comunicação tem que ser direta, simples. Não é? Eu escrevo alguns livros, como vocês sabem, e no outro dia eu fui entrevistado num programa de televisão, perguntaram sobre o negócio de um livro, como é a chave do livro, e assim: olha, escrever é a arte de cortar palavras. Escrever é a arte de cortar palavras, não é de produzir palavras, é a arte de cortar palavras. O bom escritor sabe cortar palavras. Não é? Então a comunicação tem que ser, às vezes, direta, simples, vai direto ao ponto. Primeiro. Segundo, ela tem que ter uma genuinidade. Ou seja, ela tem que ser genuína. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta eu comunicar um propósito de uma empresa frouxo, um propósito que não toque no coração, na alma das pessoas. O propósito é importante. Então, quando eu tenho um bom propósito, que a empresa mostra claramente o benefício que vai criar, né? Tem que comunicar aquele propósito de uma forma. Se o propósito é bom, a comunicação fica mais fácil. O problema é você ter um propósito inadequado ou mal elaborado e comunicar. Você pode ter a maior eficácia na comunicação, mas você comunicar uma coisa ruim, ruim assim, mal elaborada, não é.
Por exemplo, vou dar uma ideia de propósito assim. É uma empresa de alimentos que eu conheço. Colocou o seguinte: nosso negócio não é fabricar e vender alimentos. Nosso negócio é propiciar bem-estar e saúde para os nossos clientes, nossos consumidores. Então, veja bem, propósito de uma empresa de alimentos: propiciar bem-estar e saúde para os nossos consumidores. Isso é forte. Isso vai direto ao ponto. Eu não fico dizendo que eu fabrico isso, fabrico aquilo, que eu vendo, que eu faço, que meu produto é bom, é gostoso, que tem isso, que gera... Nada disso. Eu vou direto ao ponto. O propósito é gerar bem-estar e saúde para o meu consumidor. Quando eu tenho um propósito elaborado com essa clareza, com essa simplicidade, de uma forma simples, curta e grossa e direta, né? O meu processo de comunicação facilita. Se eu tiver uma boa forma de comunicação, tudo bem. Mas se eu tenho um propósito que é: nossa empresa vive visando fabricar alimentos saudáveis, porque isso é importante para não sei o quê, e atender a necessidade de consumidores, pessoas, clientes, canais de distribuição, acionistas e sociedade, que às vezes a gente vê isso, né? Esses propósitos assim longos, cheio de ideias assim, o cara quer botar tudo numa frase, da vida de uma empresa. Você perde a simplicidade, perde a diretividade. Aí como é que você comunica um propósito? Isso fica difícil. Né? Então a comunicação importante é simples, direta, curta e grossa o mais possível. Porém, ela tem que ter conteúdo. Uma coisa não anda sem a outra. Forma não anda sem conteúdo. Então não adianta ser um craque em comunicação para um negócio que não vale a pena. Agora, quando você tem um negócio... Também não adianta ter um negócio super legal que você tem e comunicar mal. Então, forma e conteúdo andam de mãos dadas. Tem um artigo seu que é uma pergunta, né? Com o título: sua empresa quer jogar na Série B, na A ou na Champions League? E nele, né, saiu na Isto É Dinheiro, e aí tem 3 tópicos que ficam consolidados que falam sobre a necessidade de envolvimento de pessoas-chave na elaboração da estratégia, estratégias e metas descoladas da realidade e equipes despreparadas para enfrentar os desafios do futuro. Você consegue pensar os principais elementos desse artigo para traduzir exatamente como que esse processo de, eventualmente, falhas na formação de liderança ou de líderes que a estratégia está só na cabeça dele, ele não consegue comunicar muito bem essa estratégia e que, naturalmente, esses 3 tópicos acabam fazendo com que haja uma ineficiência nessa execução da estratégia, realmente? Sim, sem dúvida. Veja só, primeiro, acho que você colocou, o ponto principal é esse envolvimento, né? Que a gente tinha comentado antes, e que não pode a estratégia só na cabeça de um ou de outro. O outro é como é que eu preparo a equipe para aquela realidade, porque muita gente vê programas de treinamento hoje que são executados para uma realidade que já não existe mais. Eu quero desenvolver uma equipe em coisas que já não são mais úteis, que não é, entendeu, fundamental para o sucesso, não é mais, eu diria assim, uma competência crítica para o sucesso de uma empresa. Então, como é que eu envolvo e, ao mesmo tempo, desenvolvo a equipe para a execução, mas naquilo que está ligado para a realidade? Não pensando no passado, que é o grande erro que eu percebo aí. É pensando no futuro. Eu vejo muita gente fazendo um programa de treinamento e desenvolvendo competência para uma realidade do passado. O que é que deu certo no ano 2010? Deu certo, foi isso. Vamos estudar o case da empresa, uma empresa lá 10 anos atrás. Aquilo que deu certo não funciona mais. Quando eu faço o planejamento de estratégia de uma empresa, eu não olho para o que é que deu certo em 2020, eu olho para 2030. O que é que precisa dar certo em 2030? Que tipo de competência a gente precisa ter lá na frente em 2030? Eu vou fazer um programa de capacitação das pessoas para 2030, para o futuro. E não para o passado, e não para o presente, para o que é hoje. Então, quando eu digo que, às vezes, é o despreparo de pessoas e de equipes para uma realidade que já não existe mais, porque muita gente gasta dinheiro e investe para uma realidade hoje que está muito volátil, não temos que olhar lá para frente. O que é que eu preciso lá na frente? E esse artigo, eu gosto muito desse artigo, fico feliz de ter pensado ele, que é fruto de um caso real. Essa foi uma interação concreta, né, com o dono de uma empresa, que um dia me procurou, eu estava no meu escritório em São Paulo, e ele disse que estava passando, ele mora no interior de São Paulo, a empresa dele no interior, uma empresa grande, cerca de 3, 4 bi de reais, não era uma empresa pequena. E ele disse: você está disponível aí, eu posso subir para tomar um café com você, que eu estou aqui na vizinhança. E eu parei o que estava fazendo, claro, ele subiu, foi lá tomar um café comigo, eu estava tendo até um evento no meu escritório, cheio de gente, mas saí em atenção a ele, fui para minha salinha com ele lá, deixei o pessoal lá na sala maior, botei alguém lá para me substituir para
tocar o barco lá enquanto eu conversava com ele. E passei uma meia hora com ele. Ele disse, não, eu parei aqui, porque eu estava passando aqui, já estava indo para o interior com o meu motorista. Aí pensei em você, disse, pô, eu vou lá tomar um café com você. Disse que eu queria lhe fazer uma pergunta, César. Qual é a pergunta? O que é que você acha do meu time? Como é que você avalia o meu time? Pergunta simples, né? Porque eu tinha feito um exercício de planejamento estratégico, de estratégia com ele e com a equipe. Né? O que é que você acha do meu time? E eu tinha criticado, gente, não adianta uma estratégia bonita se as pessoas não ficarem bonitas. Não adianta eu dizer que eu vou dobrar de tamanho se as pessoas não dobrarem as suas competências. Eu tenho que crescer, pelo menos, na mesma proporção, o salto que a empresa quer dar. Então, se eu sou uma empresa que sou de 2 bi e você é uma empresa de 4 bi, eu tenho que dobrar a minha capacidade. Eu tenho que aprender coisas novas para eu dar um salto proporcional para poder executar a estratégia. Então, eu gostei muito disso. Eu queria saber o que é que você acha realmente do meu time. Ele disse, você gosta de futebol? Ele fez, cara, adoro. Eu disse, pois é, qual é o seu time? Ele falou no time, o time dele estava na Série B. Ele disse, seu time está na Série B. Mas você quer continuar na Série B? Quer ir para A ou quer ir para a Champions League? Ele fez, não, eu tenho que ir para A, porque eu disse, não, peraí. Eu não estou falando do seu time de futebol. Eu perguntei qual era o seu time de futebol. Eu estou falando aqui sobre o seu time, sua equipe da sua empresa. E qual é a sua estratégia? Você quer continuar na Série B? Porque se você quiser ficar na Série B, o seu time é bom. Você não precisa mexer muito, não. Talvez 1 ou 2 caras. É bom o time, dá conta do recado. Se sua empresa quer ir para a Série A, você quer assumir uma liderança, quer mudar de patamar, você vai ter que mudar bastante sua equipe. Porque sua equipe que está lá, as pessoas que eu conheço, não estão preparadas para ser jogadores da Série A desse nível de empresa. Você quer ir para a Champions League, aí você tem que mudar bastante, cara. Mudar muito, mas muito mesmo. Porque está uma distância enorme entre seu time atual, capacitação, e a Champions League. Aí ele olhou para mim, ficou assim, ficou sério, franzido, disse assim, você está falando, inclusive, que eu também tenho que mudar? Ele disse, bem, isso é uma questão de foro íntimo, só você pode ter a resposta para isso. Não sei o que eu vou lhe dizer. Né? Mas foi daí que surgiu essa ideia de escrever esse artigo, entendeu? Que eu acho que é língua. De novo, comunicação de uma forma clara, com a metáfora direta. Todo mundo entende isso, vai ficar fácil. Perfeito. Se eu quiser dar uma aula de administração, vai ficar complicado. Mas quando eu digo Série A, Série B ou Champions League, todo mundo entende. Ô César, você tem umas sacadas de umas frases que eu sempre vou registrando em cada troca que eu tenho a oportunidade de ter com você. E você tem um histórico, né, de atuar como conselheiro. Eu, inclusive, estava lendo um livro, comentei com você, estava lendo um livro, um dos principais livros de governança corporativa. E aí, quando eu começo a ler o livro da Sandra Guerra, toda hora mencionando o César Souza, conforme César Souza e tal. Então, assim, é sempre uma troca, um aprendizado muito grande. Sim. E ontem você falou uma frase que eu queria trazer ela para reflexão, não sei se eu anotei ela corretamente, mas que ser diligente é não ser negligente, né? Ou evitar a negligência. O que para você, enquanto conselheiro, e também para os gestores que estão nos escutando, significa ser diligente? Qual a importância da gente ter isso enquanto um valor e uma atitude no dia a dia, né? Perfeito. Primeiro eu quero até comentar sobre o livro da Sandra Guerra, né? Minha querida amiga. É um livraço. Quem estiver aqui assistindo, ouvindo o nosso podcast e tiver interesse no assunto de governança das empresas, de gestão, modelo de gestão, conselho de administração, etc., não pode perder esse livro. Chama-se A Caixa Preta da Governança. Uhum. A Sandra é um livro, para mim, icônico, né, sobre governança, sobre conselho de administração aqui no Brasil. E a Sandra me entrevistou, e assim como ela cita a mim, mas cita também várias outras pessoas, conselheiro. É um livro com os pés no chão. Uhum. Porque o conselho tem aquele negócio de um redomo, né? Parece que o conselho fica no Olimpo, fica lá no 18º andar. O conselho está no 18º andar, enquanto a vida está aqui no térreo das empresas, né? E ela consegue colocar essa bola no chão e arredondar essa coisa assim. É um livraço. E ela foi quem disse essa frase para mim, né? Que ela disse assim, a primeira vez que eu recebi um convite para um conselho de administração de uma empresa, fui me aconselhar com ela, que ela é uma pessoa acostumada, né? Super experiente nesse assunto. Esse conselho, então antes de eu aceitar, eu fui lá conversar. Eu disse, Sandra, querida amiga, me dá uma dica aqui. Devo aceitar, não devo, e que comportamento eu devo ter? Sou calouro nesse assunto de conselho, vou sentar num conselho pela primeira vez. Como é que dica você me dá? Depois que ela me deu uma aula sobre aquilo, foi fantástico, aprendi muitas coisas. Ela resumiu assim, César, a chave é o seguinte, ou você, como conselheiro, é diligente, ou você é negligente. E o conselheiro bom é aquele conselheiro que tem que ser diligente, você não pode ser negligente, porque negligente é aquele que deixa as coisas passar, não vai a fundo,
não se interessa com profundidade necessária em certos assuntos, e às vezes engole sapos, ou engole mosca, ou engole mosquito, ou engole elefante, ou você. E a coisa passa, e às vezes sai uma ata numa reunião de conselho, que o conselho aprovou aquilo, você podia estar até contra, até discutir, mas você não pediu para registrar na ata a sua posição. E se depois aquilo foi um crime, ou um problema, um deslize qualquer que a empresa tem, e vem a CVM, se for uma empresa aberta na Bolsa de Valor, ou vem um assunto criminal, o que seja, e alguém vai olhar, vai dizer, não, mas aqui foi aprovado por unanimidade. Como é que você vai dizer que você, naquele momento, era contra aquela decisão? Perfeito. Se você não tiver a diligência, né, de deixar claro. E às vezes é o seguinte, é pedir tempo, é pedir que um consultor seja contratado para dar um parecer, é pedir que o jurídico da empresa venha, é pedir que o financeiro da empresa opine, é pedir tempo, é pedir uma auditoria, é registrar na ata. Ser diligente é isso, é você perceber as coisas e deixar claro, né? É não deixar passar, não comer bola, não simplesmente deixar as coisas passar em branco assim, que você pode ser responsabilidade. Então, para mim, essa frase tem alguns anos, acho que foi em 2009, 2010 que ela falou isso para mim, vocês estão falando de mais de 10 anos atrás, ficou gravada. Para mim é o grande dilema shakespeariano do conselheiro. Negligente ou diligente, essa é a questão. Tá certo. Eu acho que isso tem que ser. Isso me pegou muito porque recentemente a gente também teve numa palestra no Líderes da Manhã o CEO de uma empresa falando o quanto que ele precisa ser diligente sobre a ótica, por exemplo. Cara, eu não tenho muito o viés de análise de contrato, mas, cara, eu passo o olho, leio todos, cláusula a cláusula, do contrato, porque não posso delegar isso, por mais que eu tenha uma área jurídica, mas não posso não ter ciência do que eu estou assinando, do que eu estou contratando, etc. Né? Então, ele também colocou sobre a ótica do gestor. Eu acho isso bem relevante. Na vida pessoal, veja só, quem tem problema de saúde, tem o colesterol alto, tem a pressão alta, tem diabetes, tem alguma coisa aí, né? Você pode ser na sua saúde, na gestão da sua saúde, diligente ou negligente. Se a pessoa não cuida, não mede, não procura ver, não faz sua dieta, não toma as providências, fica negligente e acaba pagando um preço alto com a vida, né? Com o agravamento de uma doença crônica dessas, né? A pessoa diligente é aquela que está mensurando, está olhando, eu tenho diabetes, eu estou medindo diariamente, eu estou fazendo minha dieta, estou fazendo meus exercícios, estou fazendo minhas horas de sono que são necessárias, estou tomando poucos vinhos, não muitos vinhos, né? Mesmo quando os vinhos são bons, estou sabendo como é que eu administro a minha situação. Então, negligente e diligente, eu acho que é uma lição não só para conselheiro, mas é uma lição de vida, entendeu? É lição também para os diretores de uma empresa, para os gerentes de uma empresa, os gestores. Tem gente que é negligente com as coisas, a coisa passa e o cara não liga. Eu ouvi falar aqui, não sei o quê, que está vindo um concorrente aí. Pô, ouviu falar que está vindo um concorrente? Não é ouvir falar, você tem que ir atrás, está vindo. Eu ouvi falar que estão lançando um produto, eu ouvi falar que o cara ali vai fazer uma promoção e vai dar um desconto de 30% do preço. Você vai deixar para lá e vai esperar um mês para chegar no final do mês e dizer, não, realmente nossas vendas caíram. Porque a gente não deu um desconto. Você tem que ser diligente, tem que ir para cima. Perfeito. Aconteceu, tem que observar para no dia seguinte, se for o caso, você também fazer uma promoção, você também fazer alguma coisa, né? Sem dúvida. Então, não é só para conselheiro. Negligente ou diligente acho que é uma postura de vida que a gente tem que ter. Quando a gente fala de formação de lideranças, clareza de comunicação, diligência na hora de tomar decisões e até mesmo em conselhos, enfim, de diretrizes dentro de um negócio, naturalmente a gente está sempre pensando em fazer o certo, né, com o time para que a gente possa atingir essas metas, mas sempre com um foco no cliente, né? Sempre com o objetivo de solucionar um determinado problema ou estar à frente do mercado, como você estava comentando. A gente precisa entender a concorrência, onde a gente está situado nisso, como é que a gente pode se posicionar para estar à frente nesse mercado tão competitivo. E eu entendo que você se dedicou muito a estudar sobre esse aspecto de foco no cliente, né? E aí existe um termo que eu entendo que você cunhou também, que é o de clientividade. Explica melhor isso para a gente, o que isso realmente significa na hora de a gente traduzir isso para os nossos negócios. Eu realmente criei esse termo. Esse termo, quem nunca ouviu falar aí, não se preocupe, que é um termo que não existia até algum tempo atrás, né? Eu inventei esse termo, registrei ele no INPI, e é um termo hoje, tem uma marca registrada, vamos dizer assim. Isso é fruto do meu desconforto, desde o meu tempo de executivo, né? Que eu pensava o seguinte, tem a palavra produtividade. Produtividade é quem cuida do produto de uma empresa. O cara tem foco no produto, produtividade, vê logo o produto. Tem a palavra competitividade. Competitividade é quem tem foco no competidor, no concorrente. Qual é a palavra em português? Eu me perguntava.
para quem tem realmente um foco no cliente ou do cliente, quem está realmente centrado, que coloca o cliente no centro de tudo. Qual é a palavra em português? A mais próxima é marketing. O pessoal, quando quer falar isso, fala em marketing, não é português. Então, se tem produtividade, se tem competitividade, por que é que não tem clientividade? E aí registrei essa marca. E ela serviu, foi muito útil para mim, deu origem a artigos, a um livro, 2 livros na realidade, muitos eventos que eu fui convidado a fazer, palestras, etc., porque ela despertou a curiosidade. Quer dizer, eu estava tentando vender uma ideia nova, e essa ideia nova com um termo novo. Que você defender uma ideia nova com termos antigos é difícil. Então, quando você tem uma ideia nova, usa um termo novo, que aquilo chama atenção imediatamente. Já cria uma dissonância cognitiva, vamos fazer assim. Já cria uma ruptura mental. Porra, nunca ouvi essa palavra, o que é que significa? Já despertou a curiosidade. E fica mais fácil você emplacar um conceito novo. Qual é a ideia da clientividade? Ela em si é uma coisa mais natural do mundo, que é colocar o cliente no centro das decisões de uma empresa. É entender o que é que um cliente de fato valoriza quando compra um produto ou um serviço. Isso é óbvio. O que me surpreende é como é que esse óbvio é tão pouco praticado, tão pouco entendido. Por que é que as pessoas não colocam o cliente no centro de uma empresa? Então, se vocês estiverem numa sala de aula, eu recomendo que na próxima vez estiverem num evento, peço às pessoas para pegar uma folha de papel e representar uma empresa graficamente. Eu já fiz isso várias vezes. Como é que elas representam? Vamos fazer um quadrado, dentro do quadrado coloca equipamento, pessoas, software, não sei o quê, parará, produtos, uma série de coisas. Aí puxa uma setinha para o lado direito, e do lado direito coloca o cliente, um C de cliente, puxa outra setinha para o lado esquerdo, coloca um F de fornecedores, e faz um negócio assim lá em cima e coloca ambiente, assim. Ou seja, uma empresa é um quadrado com paredes, que tem equipamentos, pessoas, não sei o que lá, processo, sistema, tudo ali dentro, produto. Saindo da empresa tem um negócio chamado cliente, é o output, entrando tem um negócio chamado fornecedores, os insumos, e lá, do lado de fora, um negócio chamado... Quando não fazem um quadrado, e eu diria 60%, 70% fazem um quadrado. Quando não fazem um quadrado, fazem um círculo. Aí faz um círculo com essa mesma história. Os mais sofisticados fazem na forma de uma ameba, né? Fazem assim, mais interativa. Uma ameba interativa com o ambiente e tal, não sei lá. Mas cliente sempre do lado de fora da empresa. Então a minha pergunta é a seguinte: quem criou essa ideia e vendeu essa ideia e criou esse conceito de que o cliente está do lado de fora da empresa? Pô, o cliente está do lado de fora da empresa? O cliente não está do lado de fora da empresa. O cliente é parte integrante da empresa. O cliente tem que ser parte integrante do processo decisório da empresa. Ou o cliente fisicamente, você traz... Não é fazendo pesquisa de mercado, é convivendo com o cliente fisicamente para saber como é que aquele produto está sendo recebido, usado, etc. e tal. Ou você mentalmente tem que trazer o cliente sempre para dentro da empresa. Tem que estar tomando decisões com base no cliente, no pensamento do cliente, não é? E isso me surpreende como é que não é feito. As pessoas pensam que o cliente está lá de fora. Então eu concebo um negócio inteligente, super legal, e depois, de novo, tento empurrar na goela do cliente. Aí faço uma campanha de marketing, aí eu contrato gente, aí eu gasto publicidade, faço para chegar até o cliente, porque eu esqueci de colocar o cliente dentro. Então, em várias assessorias que eu dei em várias empresas, eu sempre levo uma cadeira. Primeira vez que eu vou, quando o assunto é discutir o assunto da estratégia comercial, eu levo aquela cadeira de cineasta, aquela cadeira de lona. Eu vou mais cedo, levo uma cadeira de lona, está escrito atrás da cadeira cliente. Bota atrás da porta escondida. Entro mais cedo na sala onde vai ter a reunião, daqui a pouco chega o diretor, o presidente, acionista, conselho de administração, o que seja. A gente começa a discutir. Aí os caras começam a ficar cada ideia inteligente, mirabolante, né? Sobre o preço, a promoção, não, porque o cliente quer isso, o cliente quer aquilo. Aí eu levanto e pego aquela cadeira que estava escondida e boto na sala. Abro a cadeira e boto lá e diz: olha, vocês já viram o que está aqui? Você vai conversar com esse. É conversar com os russos, como se falava no futebol, o Garrincha falava, né? Já começou com os russos? Conversa com o russo ali, o cara está aqui, o cliente. Naquela mesa está faltando ele ou ela, está faltando o cliente. Vocês estão bolando ideias fantásticas, estão esquecendo de conversar isso com o cliente. Vamos conversar com o cliente? E como é que a gente conversa com ele? Não é só pesquisa de mercado, vamos começar. Então, eu já tive caso de uma empresa que ela contratou essa empresa, a gente queria penetrar na classe C. É um produto que só vendia para classe A e classe B. Preço 15% mais caro do resto dos concorrentes no mercado. E eles queriam penetrar na classe C, que a classe C estava 2002, 2003, 2004. A classe C estava ascendente, você sabe, 40 milhões de pessoas saíram de uma linha de pobreza, classe D para E, para C, C para B, e muita gente passou a consumir, né, produtos que não consumiam anteriormente.
Então essa empresa estava ansiosa por entrar na classe C. Como é que eu vou meu produto para a classe C? E os caras davam ideia mirabolante. Eu disse, gente, eu não quero saber de inteligência, não é um jogo de inteligência aqui. Vamos fazer o seguinte, vocês querem trabalhar com a classe C, com certas comunidades, algumas favelas, algum pessoal classe C e D que a gente quer atingir? Vamos lá, nós contratamos 80 pessoas. A empresa contratou 80 pessoas de uma comunidade lá, Heliópolis e Paraisópolis, lá em São Paulo. 80 pessoas, pagando salário para a pessoa entrar na empresa para servir de canal de experimentação sobre os produtos que a empresa está aí e obter dessas pessoas ideias. Assim, eu não vou fazer focus grupo, bota a pessoa numa sala, dá um biscoitinho, dá um suquinho e aí aquela tarde para extrair coisa. Isso também é meio fake. Contrata a pessoa está com segurança. Eu sou funcionário daqui, estou aqui com o crachá da empresa. Agora, vamos tentar extrair dessas pessoas as ideias, a percepção dessa pessoa sobre esse produto, sobre esse serviço, o que é que ela valoriza, o que é que não valoriza, etc. e tal, entendeu? E daí, cara, surgiram coisas maravilhosas. E essa empresa montou toda uma estratégia, estou dizendo assim, levo ao extremo aquilo que eu acredito ser feito. Trazer o cliente para dentro, a clientividade não é só um papo furado, não é só um conceito bonito acadêmico, não. É a prática de colocar o cliente no centro das decisões. Ou você traz ele fisicamente, como a gente fez, ou você traz mentalmente e traz ideias, mas depois de auscultar o cliente. Então, eu acredito muito nisso, entendeu? De fazer essa convergência. Já tive conselho de administração que um dia eu entrei numa reunião, tinham 9 senhores. Os caras com terno escuro, todo mundo engravatado, cabelo penteadinho, parecia que tinha sido o mesmo barbeiro, sei lá, o cabeleireiro. Mesmo jaça. O mesmo já que fez o cabelo de todo mundo. Os caras muito iguais, todo mundo, camisa assim, o tamanho do colarinho. Eu fiquei impressionado, digo, nossa, que coisa incrível, né? E os caras fumando, aquele ambiente enfumaçado, eu entrei naquilo, pô, que coisa. Fiquei super, assim, desagradável aquele negócio ali, mas tá, foi uma reunião com eles, sentei, comecei a ouvir. Aí eu disse, pode acender as luzes? Não, as luzes já estão acesas. Porra, então abre a janela, que eu não estou aguentando isso aqui. Vamos conversar direito aqui, vamos clarear o ambiente. Está faltando clarear esse ambiente aqui. Aí abriram a janela, clarearam o ambiente e tal. Eu disse assim, por que só tem homem aqui nesse conselho de administração? Ah, porque nós somos acionistas, porque o diretor, porque um era o diretor, o outro era não sei o quê, o outro era acionista. 9 homens. Eu disse, eu queria fazer uma pergunta aqui para os senhores. E a empresa estava com dificuldade, né, de venda. Me chamaram para isso. Para dar um diagnóstico e fazer, propor uma estratégia da clientividade, de solução da clientividade. Por que só tem homem? Não, porque nós somos acionistas. Tá bom. Qual é o percentual de mulheres que são clientes dessa empresa? E para o cara, o presidente olhou para o cara, o outro lá, o outro olhou para não sei quem. Peraí, vamos chamar aqui o diretor de marketing, o diretor comercial, porque os caras não sabiam. Tá? Aí passaram um zap lá, daqui a pouco veio, começaram 42%. 42% são mulheres consumidoras dessa empresa, do seu produto? 42%. Eu digo, cara, então se aqui tem 9 homens, devia ter 5 homens e 4 mulheres. Porque eu estou usando a mesma proporção de consumidoras mulheres, deviam estar aqui na mesa do conselho. Isso acaba sendo mais comum do que a gente imagina, né? Eu digo, podia ter... Não, mas porque deu um aumento do estatuto, pega o estatuto e altera o estatuto, então bota 13. Diz que em vez de 9 são 13, são 15, bota 4 mulheres aqui dentro. Porque a inteligência feminina, elas conhecem mais do que vocês o produto, o consumo, o uso, os hábitos. Então, não é porque eu gosto de mulher, gosto, graças a Deus, mas não é porque eu gosto de mulher, ou porque eu acho legal, ou porque é politicamente correto. Isso é pensar no cliente, realmente. Porque isso é pragmatismo puro, entendeu? Na veia, pragmatismo. Se o seu cliente é 42% de mulher, você tem que ter no seu processo decisório na sua empresa 42% de mulher, no mínimo. É no conselho, é na diretoria, é na gestão e assim por diante. Então, entendeu? Eu levo ao extremo isso aqui. Sim, e alguns gostam, tem gente que não gosta por causa disso. Tem gente que não gosta. E eu fico feliz quando não gosta. Significa que eu estou acertando. Quando não gosta é porque eu estou no caminho certo. Ô César, eu vou chamar essa nossa conversa de parte 1. A gente construiu essa agenda com o seu... Você estava, né, tá conduzindo um planejamento estratégico de um grande grupo aqui, depois, eventualmente, a gente, né, comentar sobre isso também, esse processo. Mas a gente acabou conciliando uma agenda apertada aqui.
Eu tenho um voo para pegar daqui a pouco. Exatamente. Então, a gente vai até finalizar um pouco esse bate-papo mais cedo, mas já queria deixar o convite para você. Tem tanto tema aqui que a gente quer explorar, a história do Pelé, tem a história do futebol aí que a gente acabou não entrando tanto, apesar do artigo mencionado, mas te agradecer já por esse, vou chamar de parte 1 da conversa, fazer o convite para a parte 2 e para a gente trocar uma ideia aí sobre pensamento estratégico, sobre liderança, sobre ética. Em breve eu estou aqui, de volta em Vitória, e teria o maior prazer de voltar aqui e conversar com vocês sobre futebol, aplicado para o business, né? Eu olho muito, uso muito futebol e esportes, de modo geral, como uma metáfora. Aliás, eu tenho um livro chamado, junto com meu amigo, que é repórter lá da ESPN, um jornalista conhecido, chamado Descubra o Craque que há em você, e que a gente usa muita metáfora dos esportes, né? Para isso também gosto muito de artes, uso muita metáfora de artes para esse mundo executivo. E já que você falou em Pelé, eu vou falar, você deve estar pensando naquele milésimo gol do Pelé, mas eu vou revelar aqui um segredinho que fica nos bastidores aqui como um teaser para a próxima. Eu tive a felicidade de jogar contra o Pelé. Bom, essa história numa praia em Salvador. Joguei em bola com ele numa praia, no time do Santos, na época que o Santos era um dos melhores times do mundo, né? Em 1968. Tive o prazer de jogar bola. No próximo episódio a gente começa daí. Tá ótimo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. César, novamente, muito obrigado. Um abraço e realmente até a próxima. Até a próxima. Até breve. Valeu.